won't show your shoulders when you get... Olá, turma! Eu sou a professora Maria e hoje estarei representando a professora Regiane. Hoje nós estaremos revisando tudo que nós aprendemos esse ano em Geografia. A Terra, forma e movimentos. Você sabia que a Terra apresenta um conjunto de características específicas relacionadas, por exemplo, ao próprio formato e aos movimentos que realiza, e que essas características influenciam o cotidiano das pessoas de diferentes maneiras em todo o mundo? A Terra é identificada pelo formato de esfera. Rotação é um movimento em que a Terra gira ao redor de si mesma em relação a um eixo imaginário. O movimento que a Terra realiza ao redor do Sol é chamado translação. As zonas térmicas se caracterizam de acordo com a distribuição da radiação solar sobre sua superfície. Elas são classificadas em zona tropical, zona temperada e zona polar. Por causa da quantidade diferenciada da radiação solar, as estações do ano ocorrem de maneira oposta nos hemisférios norte e sul. A Terra foi dividida em 24 faixas imaginárias, denominadas fusos horários. A Terra está localizada no Sistema Solar. As teorias mais aceitas afirmam que a origem do nosso planeta remonta a cerca de 4,5 bilhões de anos. O tempo geológico refere-se ao tempo da história da Terra, em que ocorrem os eventos naturais ao longo da sua formação. O tempo histórico teve início com o surgimento dos primeiros seres humanos. Diferentes maneiras de representar a Terra. Podemos nos localizar e nos orientar na superfície terrestre, por exemplo, pelos pontos de referência e pelos pontos cardeais. As direções leste, oeste, norte e sul são os pontos cardeais. Os paralelos são linhas circulares imaginárias projetadas horizontalmente sobre as representações do planeta no sentido leste e oeste. Os meridianos são linhas imaginárias na forma de semicírculos, projetadas verticalmente nas representações da superfície da Terra, no sentido norte e sul. O meridiano de Greenwich divide o planeta em hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Tanto os globos terrestres quanto os planisférios representam toda a superfície do nosso planeta, porém de maneiras diferentes. Uma representação cartográfica é constituída pelos seguintes elementos: legenda, fonte, escala, título, rosa dos ventos e coordenadas geográficas. Eles nos auxiliam a interpretar um mapa corretamente. O relevo, as águas e as paisagens terrestres. As diferentes formas da superfície terrestre resultam em paisagens exuberantes, e que a água ocupa grande parte do nosso planeta e é um recurso vital para a manutenção da vida. O conjunto de formas variadas da superfície terrestre é denominado relevo. Ele é formado e transformado por agentes internos e externos da Terra. As principais formas de relevo são planícies, planaltos, depressões e montanhas. O Brasil apresenta uma grande variedade de rochas e minerais que podem ser explorados comercialmente e são denominados minérios. Mapas atmosféricos são representações cartográficas das variações de altitudes do relevo. Rios, lagos, aquíferos, lençóis freáticos e colatas polares representam as águas continentais, compostas por água doce, um dos recursos mais preciosos do nosso planeta. As águas subterrâneas correspondem a cerca de 30% de toda a água que compõe as águas continentais. Os rios são compostos por várias partes que sofrem as influências das chuvas, determinando o regime fluvial em períodos de cheia e períodos de vazantes. Regiões geográficas consideram aspectos físicos, culturais e econômicos para estabelecer os limites da abrangência de um rio principal e seus afluentes. As águas oceânicas abrigam uma grande diversidade de animais e apresentam características que variam de acordo com a salinidade e a temperatura. Talude continental e fossas submarinas são exemplos de formas de relevo em terrenos submersos por águas oceânicas chamados relevo oceânico. O clima, a vegetação e as paisagens terrestres. As diferentes paisagens do mundo
resultam da atuação e da influência de diversos fatores atmosféricos, como a temperatura, a altitude, a continentalidade e a maritimidade. Temperatura, latitude, altitude, continentalidade, maritimidade e pressão atmosférica são elementos e fatores do clima. A interação entre esses elementos promove fenômenos como ventos, chuvas e formações de nuvens. A variação entre a temperatura máxima e a temperatura mínima registrada em um lugar durante um período de tempo é chamado amplitude térmica. O comportamento momentâneo dos fenômenos atmosféricos em determinado local é chamado tempo. O clima é um conjunto de características dos fenômenos atmosféricos de um lugar registrado durante um longo período de tempo. Climograma é a representação gráfica das medidas mensais de temperatura e precipitação de determinado lugar durante o período de um ano. O desenvolvimento de novas técnicas e o avanço das tecnologias, como irrigação e melhoramento genético, permitem que o desenvolvimento de lavouras em lugares que naturalmente apresentam condições desérticas para a agricultura. Os lugares e as paisagens. As paisagens compreendem tudo que podemos observar, mas também utilizamos outros sentidos no nosso corpo para percebê-las, como o tato, o olfato e a audição. As paisagens e seus elementos podem ser representados de vários modos, como os croquis, que são esboços sem rigor técnico. Os elementos naturais e os elementos culturais podem ser observados nas paisagens dos lugares. Os elementos das paisagens podem ser reconhecidos por meio da observação e da delimitação dos planos das paisagens. O ser humano, utilizando diferentes técnicas, transforma o espaço geográfico, alterando o curso dos rios, aumentando a produtividade agrícola, transformando áreas da floresta e explorando minérios. O trabalho do ser humano vem intensificando rapidamente as mudanças das paisagens para atender às suas necessidades. Chamamos espaço geográfico todo espaço formado pela interação dos seres humanos com a natureza. A natureza, a sociedade e as paisagens. O mundo é composto por uma infinidade de paisagens com características próprias. Em comum, elas apresentam o fato de estarem em constante modificação e de serem o resultado das relações de interdependência entre diferentes elementos. Em áreas de altitudes mais elevadas, nasce um tipo de vegetação que se adapta e só se desenvolve em locais com temperaturas frias. Os solos se originam da desintegração das rochas em um processo de milhares de anos. A influência dos oceanos nas áreas continentais é bastante significativa. Ela ocorre pelos avanços do deslocamento das correntes marítimas. O El Niño é um dos fenômenos climáticos mais importantes do mundo. Um dos motivos que destaca o Brasil no cenário internacional na produção da energia hidrelétrica é sua grande quantidade de rios. Em geral, as hidrovias estão localizadas em rios de planícies, nos quais o relevo favorece o deslocamento das embarcações. Os avanços tecnológicos contribuem para o desenvolvimento de lavouras em regiões do planeta que naturalmente não apresentam condições climáticas favoráveis ao cultivo de certas espécies. Espero que todos vocês tenham gostado e aprendido a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula. Um beijo e até a próxima! Você que ensinou o que hoje sei, me mostrou o caminho e como fazer para ser feliz. Tudo fica tão bom, doce como mel. Faz a escola até parecer um pedacinho do céu. Toda vez que eu precisei, você me deu a mão, sempre abrindo seu coração. Por isso eu amo você. Today I don't feel like doing anything.
I just wanna lay in my bed. Don't